Bom dia, meus amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, na perfeita paz do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos continuar as nossas meditações no livro de Salmos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a bondade de Deus, um livro também de Salmos, que se encontra lá no capítulo 34. E nós vamos ver um pouquinho hoje, então, o que vem a ser essa bondade de Deus. Você já experimentou alguma vez a bondade de Deus na sua vida? Já aconteceu algo na sua vida que você olhou e disse: isso só pode ter sido a mão de Deus. Isso só pode ter sido a bondade e a misericórdia de Deus na minha vida. Algum livramento, alguma bênção grande que você pediu, algum milagre que para os seus olhos era impossível, mas para os olhos de Deus não. E aí você recebeu essa bênção, essa bondade da parte do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar então sobre essa bondade, que, como diz lá em Timóteo 4, Deus é bom a todo tempo. A todo tempo Deus é bom. A palavra do Senhor diz que o amor dele dura para sempre. É infinito a bondade e o amor que Deus tem nas nossas vidas. E aqui no livro de Salmos vai dizer então, no primeiro versículo, o salmista diz, ele começa assim: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Então o salmista inicia aqui este capítulo 34 dando graças ao Deus, e dizendo que o seu louvor, a sua adoração sempre estará nos seus lábios. E aqui a gente já consegue perceber como é o coração de uma pessoa que vivencia, que experimenta a bondade de Deus. A pessoa que ela experimenta a bondade de Deus, a vontade que ela tem é de primeiro dar graças a Deus por aquilo que ela recebeu da parte do Senhor, por aquele milagre, por aquela cura. E a segunda coisa que ela tem vontade de fazer é testemunhar para as pessoas, né? Como a gente vê em vários capítulos de Mateus, em todo momento que Jesus fazia uma cura, as pessoas, depois de curadas, elas saíam, né, com esse desejo de testemunhar. E até mesmo o próprio Jesus dizia, né, para eles irem e dizer o que foi feito na vida deles. E então essa é a primeira chave. Eu entendo então que essa é a primeira chave que o salmista nos ensina aqui, que o salmista nos testemunha, né, sobre o coração de uma pessoa que recebe a bondade de Deus. Então aqui a gente vê a primeira chave de atrairmos a presença de Deus, é dar graças, né, ao Senhor. E no versículo 4 vai dizer assim: eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. E eu me lembrei daquela passagem lá de João 14, 13, quando eu li esse versículo aqui, eu me lembrei de João 14, em que diz que em tudo quanto pedirmos em nome do Senhor, Ele nos fará, para que então o Pai seja glorificado no Filho. Então tudo, meus irmãos, que nós pedimos ao Senhor, crendo, Ele nos fará. É promessa dele.
mensagem passada nós vimos algumas promessas do Senhor, algumas promessas cumpridas na minha vida e na sua vida. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. E Ele me livrou de todos os meus medos. Que coisa linda! O medo, ele é o contrário da fé, né? Nós aprendemos que o medo é o contrário da fé. E todas as vezes que nós colocamos o medo acima da fé, nós nos afundamos, como Pedro, né? Naquele barco, quando foi convidado a andar sobre as águas por Jesus. Então, aqui o salmista nos ensina algo muito importante, de pedirmos a ajuda do Senhor, pedirmos o livramento do Senhor e crer que certamente ela virá, porque ela vem. E quando ela vem, meus irmãos, é o momento então que a gente experimenta a bondade de Deus nas nossas vidas. Lá no 6 ele vai dizer: eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Então aqui o salmista reconhecendo a sua pequenez, as suas limitações, dizendo que ele se surpreende, justo eu, um pobre sofredor, um pobre pecador, né? Eu gritei e eu me lembrei do cego de Jericó, que quando soube que Jesus estava passando pela cidade, ele gritou, a palavra diz que ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele pôde vivenciar, experimentar uma bondade poderosa do Senhor, que foi o milagre da cura nos seus olhos. Então a palavra de Deus diz que o cego voltou a enxergar. Então, meus irmãos, quando nós estamos aflitos de coração, o que nós devemos fazer é isso, é gritar por socorro do nosso Deus. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E o socorro dele vem, sempre vem. E graças a Deus que nós temos alguém para recorrer. Graças a Deus que nós temos a quem recorrer na hora da nossa angústia. Pois o que seríamos de nós se não tivéssemos o nosso Deus? Já teríamos perecido, já teríamos caído, certamente que sim. Mas aqueles que temem ao Senhor, a palavra de Deus diz que sempre tem um anjo em volta, os guardando e os livrando de todo o mal. Lá no 19 vai dizer que os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse também que ele venceu todas essas aflições, ele venceu o mundo. E ele prometeu que nós também venceríamos. Então, meus irmãos, o que nos resta é somente isso. É crer no poder e na força e, sobretudo, na proteção do nosso Deus. Nada nos acontecerá. Nada nos acontecerá. Somente o que for da permissão do Senhor. E se, porventura, nós sermos, por exemplo, infectados, ficarmos enfermos, corrermos qualquer perigo, saiba, em todas essas aflições, em todas as suas dificuldades, o Senhor passará junto com você. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, elas não te submergirão, porque em todas elas o Senhor estará e passará com você. Amém? Deus abençoe o seu dia. Fique na paz do Senhor.